Bem, amigos do portal Contra a Prosa e do Landeswald Blog, hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020, e nós vamos começar hoje falando sobre Covid-19. Já não é mais surpresa para ninguém, os números estão crescendo, todos os estudos de cientistas, de institutos de pesquisas em epidemiologia, todos os institutos de pesquisa em doenças deste nível da Covid estão prevendo um crescimento catastrófico aqui no Brasil por um motivo muito simples. Não estamos fazendo o dever de casa. Uma parte da população se preocupa, a outra parte não está nem aí. E o problema nem é tanto a população, porque ela perdeu a confiança no distanciamento social. E perdeu a confiança por quê? Porque o próprio governo, o próprio presidente da República questiona esse tipo de coisa. E aí, não tem o que fazer, porque o problema do Bolsonaro é que ele não está governando o país. E como ele não tem o que fazer, fica inventando. A última foi essa questão da divulgação dos números, que todos os dias eram divulgados por volta das 17h30, 18 horas, depois passou para as 19h, tudo bem, não é tão tarde. Mas resolveu depois divulgar 10 da noite. E aí solta naquela entrevista lá do cercadinho do Alvorada, para dar satisfação às suas milícias virtuais, ele diz que não ia dar matéria para a Rede Globo. Como se a Rede Globo não tivesse uma estrutura suficiente para divulgar a qualquer hora. Resultado, resolveu dar 10 da noite, a Rede Globo lá abriu o jornal 10 da noite, em edição especial, um aviso rápido, divulgou os números, fechou a questão, e a audiência do Jornal Nacional, que era em torno de 27%, passou para 38%. Ou seja, o que ele quis fazer, que foi omitir os números, acabou por fazer com que esses números chegassem nos mais distantes lugares do país. Portanto, Bolsonaro tem que administrar o país. Além de Bolsonaro, tem outros problemas também. Como é que pode o Rio de Janeiro estar hoje com maior incidência de mortes por contaminados? Está próximo aí dos 10%. Os números estão crescentes. Como é que o prefeito do Rio de Janeiro resolve flexibilizar o isolamento social? Resultado, hoje a Justiça do Rio, acertadamente, fez uma medida que suspendeu os efeitos do decreto de flexibilização, tanto do Estado, que era bem mais racional do que o da Prefeitura, como o da Prefeitura. Não é hora de flexibilização. A gente estava esperando que essa semana ficasse na faixa de 1.000, a média diária. Subiu, foi para quase 1.500. Esses números que vocês estão vendo aí agora, no painel do CONAS, que hoje eu considero os números mais confiáveis, o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde de todo o país, e tem hoje como controle nesse painel de divulgação do Gabardo, aquele que foi demitido do Ministério da Saúde. Então, esses números que vocês estão vendo aí na tela são números confiáveis, porque ninguém mais confia nos números do Ministério da Saúde. Até a nível internacional, o Brasil chegou a ser tirado por algumas horas, quase um dia inteiro, das estatísticas oficiais do mundo. E como a repercussão foi grande, hoje, infelizmente, voltaram as entrevistas e os números vieram bem mais cedo.
Por volta das 17h30, os números já tinham sido divulgados. Então, se dá para divulgar às 17h30, por que não divulgar? Isso não é a história de Bolsonaro e da vida dele. Isso é a história de uma nação em período de pandemia. Isso não é produto de um homem que está no poder. Isso é o sofrimento de uma nação inteira. São números que revelam doentes e vidas perdidas. E estas vidas perdidas não têm como voltar. E o senhor Bolsonaro e esse povo do Ministério hoje da Saúde, praticamente hoje completamente diferente daquele Ministério da Saúde que dava credibilidade na época de Mandetta, os números eram confiáveis. Inclusive foi o próprio Mandetta que criticou a Organização Mundial de Saúde porque demorou de declarar como pandemia. Portanto, o Brasil estava à frente. Começamos o distanciamento social mais cedo. Era uma hora desta para nós estarmos colhendo os frutos. E aí começarmos o processo de flexibilização para vermos se até o final do ano tudo voltaria ao normal. Não vai dar. Porque o fato do presidente da República sair dizendo que a flexibilização teria que ser a vertical e não a horizontal, isso acabou dando certa desconfiança da população no processo de isolamento. Como já é difícil o processo de isolamento, as pessoas ficarem em casa o tempo todo, as pessoas começaram então a sair, tal. É verdade que com o uso da máscara, essa barreira, esse utensílio, auxilia muito, mas não é tudo. O uso da máscara é para você sair em caso de absoluta necessidade. Então vocês estão vendo aí os números do Brasil. Chega, portanto, ultrapassa os 37 mil mortos e nós já estamos com mais de 700 mil contaminados, estamos com mais de 707 mil pessoas contaminadas no país. Somos consolidados no segundo lugar e 37.134 mortos nos coloca em terceiro lugar no número de mortos do mundo. Não era nem para a gente imaginar estar entre os 10. Hoje estamos disputando os primeiros lugares. Essa morte que nós tivemos, esse número de mortes que tivemos hoje, 679, lembrem-se que ontem foi domingo. E o final de semana sempre é complicado para notificar esses casos. Os casos ficam acumulando. Amanhã que vai ser o dia. Amanhã nós teremos a confirmação se vamos sair da faixa de 1.000 ou vamos subir. Se chegarmos amanhã a 1.500, 1.600, estamos em crescimento, não chegamos ainda no platô. E a gente fala isso aqui todo dia, mas tem gente que pensa que estamos brincando, que isso não é política, isso é saúde pública. E as pessoas ficam brincando, não é hora ainda de relaxar. Bom, vamos agora para eleições 2020. O ministro Luiz Roberto Barroso, estou aqui usando como fonte o G1, o ministro Luiz Roberto Barroso e o vice do TSE, o Fachin, Edson Fachin, informaram nesta segunda-feira aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, que especialistas consultados pelo tribunal, especialistas especialistas em doenças infecto-contagiosas, disseram que seria aconselhável adiar as eleições por algumas semanas. Estão pensando aí em
segunda quinzena de novembro, primeiro turno, e primeira quinzena de dezembro, segundo turno. É uma proposta. Tudo só se trata apenas de proposta. Só. Não tem nada decidido ainda. Quem vai decidir é a Câmara e o Senado. Portanto, o Congresso Nacional é que deve fazer uma emenda. Essa emenda deve ser aprovada por 2/3 do Congresso Nacional para flexibilizar a data das eleições. Também tem outras questões que estão em jogo. Se vai ter ou não comícios, aglomerações, se vão permitir ou não. Eu acredito que depois dessas manifestações de final de semana, eu acredito que se todo mundo estiver usando máscara e der aquele espaço recomendável, daria até para fazer. Mas eu não confio. Ainda acho muito perigoso. E o ideal seria uma eleição esse ano virtual. Os candidatos usando as redes sociais para fazer sua campanha. Aliás, e é por falar em eleições que os vícios continuam, principalmente aqui na nossa região. Minha gente, o tanto que eu recebo de e-mails, de gente informando, candidato a prefeito falando de tal, comprou voto não sei aonde, candidato a prefeito falando de tal, prometeu emprego não sei aonde, candidato a prefeito de tal cidade fez um acordo espúrio lá com vereadores da oposição para conseguir apoio, envolveu dinheiro, fortunas. Eu fico, meu Deus do céu, pensando comigo, quando é que nós vamos mudar? Quando é que a gente vai ter uma eleição aqui em que os candidatos resolvam apenas trazer propostas concretas, viáveis, factíveis, que possam ajudar a colocar esses municípios na roda do progresso e da evolução. Eu sonho com esse dia, mas parece que ainda a oferta de emprego, a compra de votos. Eu teve um caso aqui de um eleitor que um candidato a prefeito entrou na casa dele e disse: tudo bem, pode pedir seu voto, agora vá dizendo logo quanto vai me pagar. Quer dizer, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Realmente é o fim do mundo. Não estamos evoluindo. Não estamos melhorando. Ou a gente acaba com esse tipo de política, ou não vamos para lugar nenhum. Vejam aí este vídeo do grande intelectual e guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Fazer o que eles estão fazendo. Acusam do que você faz, xingam do que você é. Então, milícia, gabinete do ódio existe há muito tempo, foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. E esse é o Bolsonaro, quem que ele fez para me defender? Bosta nenhuma. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Então você foi tão meu amigo quanto a Pepa. Você só tira proveito. E devolve o quê? É que nem o Weintraub dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra? Você veja, só essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou poder sobreviver aqui nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, eu vou viver do quê? Estão chegando nisso. E agora ainda estão juntando a Pepa, o Felipe Feto, Henri Bucetato, eles querem fazer agora juntar. Como se já não estivesse juntando. É óbvio, se você estuda um pouco a linguagem desse pessoal, que sai no Diário do Cu do Mundo, que sai no Brasil 171, o 247, a linguagem é a mesma, os temas são os mesmos. É claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo, porra! E vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou.
tá certo? E vai me dar uma condecoração, fica condecoração no cu, tá certo? Eu não quero mais saber, tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Tá entendendo? Então, o que tem que fazer? Você quer me ajudar? Vamos constituir agora. Antes, podia ter processado esse filho das putas 10 anos atrás. Esperou que eles me processassem. Agora decidiram agir. Sempre, tardiamente, tarde. Vai fazer o serviço tarde e porcamente. Mas querem fazer alguma coisa? Então é o seguinte, vocês têm que se ajuntar entre si. E vocês têm que começar a pesquisar os crimes que foram cometidos contra mim. Ouviram bem? Eu deixei integral, não tirei nem os palavrões. Esse é o guru do presidente da República. Este é o homem que é considerado intelectual da direita brasileira. Você sabe essa irritação dele qual é? Dinheiro. Dinheiro. Ele perdeu uma ação na justiça para Caetano Veloso de 2,8 milhões de reais. Ele teve a ousadia de dizer que o namoro de Caetano Veloso, que tinha 40 anos, com a Paula Lavigne, sua atual esposa e produtora, ele chamou de pedofilia. Chamou Caetano Veloso de pedófilo. Caetano Veloso colocou na justiça e a sentença saiu. E ele vai pagar a Caetano Veloso 2,8 milhões. E aí, vocês viram ele chamar o cara lá da Ravan, né? De Zé Carioca. Pois o Zé Carioca, que agora vai pegar, aliás, caiu bem porque eles estão com aqueles ternos verdes, né? O Zé Carioca já está aí nas redes sociais, juntando empresários para juntar dinheiro para mandar para Olavo Carvalho. E Olavo Carvalho, que é ingrato, já fez um outro vídeo dizendo que ele não quer dinheiro, não, ele quer advogado. E por que ele quer advogado? Segundo ele, porque ele tem 3.000 pessoas falando mal dele e ele tem que entrar na justiça. Não é não. Não é não. Com o processo que Caetano Veloso abriu contra ele, todo mundo agora vai abrir no mesmo ritmo. Vai virar jurisdição. E ele, que não segura a língua, é um intelectual baixo. Intelectual não, porque essa palavra não cai bem nele. Ele é um estorvo. Ele é um estorvo para o Brasil, para os brasileiros. Ele é um estorvo. Um homem desse é considerado intelectual da direita. Eu acho que o Adam Smith deve estar agora se revirando na cova quando alguém fala que um cara desse é um intelectual, o guru da direita brasileira. Um homem que indicou até ministro da Educação. Foi ele que indicou o primeiro ministro da Educação de Bolsonaro e o segundo. E está aí fazendo o que está fazendo. Tem condições? Vamos encerrar o vídeo de hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui o meu livro, impresso pela Chiado Books. Esse livro, Cariri Sangrento, já está aqui em Heliópolis e também já está em várias livrarias do Brasil inteiro, de Portugal, de Angola e também de Cabo Verde. E eu fiz um acordo com a editora e como aqui nós não temos livrarias, então tem aqui um total de 60 exemplares, já não tem mais 60 exemplares, evidentemente, estamos com menos de 50 exemplares, e eu coloquei minha comadre, já que ela que está vendendo cosméticos, ela aproveita então e vai oferecendo aqueles que se interessarem pelo livro. Eu vou botar o telefone dela aí embaixo, porque o telefone inclusive saiu errado no Facebook, estou corrigindo aqui o telefone,
E aqueles que não quiserem sair de casa, liga para minha comadre Nícia, ela vai aí, leva o livro. Não se preocupe, o pagamento pode ser aos poucos, prestação, deixa fiado aí para algum tempo. O importante é que vocês leiam o livro. O livro trata da forma como Portugal tomou conta desse sertão brasileiro, a partir da Casa da Torre, em Salvador, ali na praia do Forte, Salvador, a Casa Garcia Dávila, de lá, Castelo Garcia Dávila tomava conta de mais de 60 léguas. Eles falavam 60 léguas, mas ele conseguiu sair distribuindo terra desde Salvador até o Piauí. E eu vou contar a história da primeira família, uma família importante, inclusive que hoje tem descendentes em Pernambuco, no Ceará, também na Paraíba, que é a família Alencar, família Reis. Então, essa história dos primeiros moradores daqui, como desbravaram essa terra, vieram aqui, passaram Itapicuru, seguiram, foram para Jeremoabo, de Jeremoabo seguiram aí para o Cariri, aquela região toda do Cariri lá. Então, a forma como eles chegaram foi pesquisa, como há muitos documentos que não registram boa parte da empreitada, então eu aproveitei para fazer esse romance histórico. Claro que é ficção, com um pouco de realidade. Tem muita coisa aqui que de fato aconteceu. Por exemplo, a questão da luta lá em Palmares, está na história. Então, retrata aqui também. A questão de Manduladino, lá do Piauí, também retrato aqui. Então, é a primeira versão de uma trilogia, primeiro volume de uma trilogia que eu quero registrar de 1625 até 1832, que é o ano da morte de Bárbara de Alencar, que eu quero encerrar a trilogia aí com a morte de Bárbara de Alencar. Portanto, seria uma honra tê-lo como leitor de Cariri Sangrento. Está à disposição dos senhores, é só ligar para a comadre Nícia nesse telefone que está aí embaixo e ela vai levar diretamente na sua casa. Portanto, muito obrigado por hoje. Por hoje é só. Mais uma vez peço, vão lá no portal, no canal do YouTube, se inscrevam. Já somos 5.080 inscritos, 1.080 inscritos. Já somos 1.080 inscritos. E gostaria também de ter na lista dos inscritos do Landeswald Lima, no YouTube, e também do portal Contra a Prosa. Um abraço e até outra oportunidade.